e todos. Bom dia, Richard. Estamos dando continuidade ao nosso seminário Saúde Coletiva e Diferenças, promovido pelo Quereres e pela pós-graduação em Saúde Coletiva, com apoio do Departamento de Medicina Preventiva e de muitas outras pessoas envolvidas nessa vontade de discutir as temáticas que nós propusemos de saúde coletiva e diferenças. Hoje nós vamos falar sobre o livro recém-lançado do professor Richard, Batalhas Morais. Eu queria fazer a apresentação, embora o professor Richard poderia dispensar apresentações, mas eu acho interessante a gente lembrar que ele é professor titular de Sociologia da Unifesp, pesquisador do CNPq e coordenador do Quereres, que está promovendo esse evento, que é o Núcleo de Pesquisa em Diferenças, Direitos Humanos e Saúde. Há 15 anos, pesquisa os usos das tecnologias de informação e comunicação, tendo organizado o primeiro dossiê brasileiro de sociologia digital e publicado numerosos artigos e vários livros, dois nessa área, que é Desejos Digitais e o Batalhas Morais, Política Identitária na Esfera Pública Técnico-Mediatizada. O professor coordena a área de Ciências Sociais Humanas em Saúde do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp e atua nos programas de pós-graduação de Sociologia da UFSCar e pós-graduação em Saúde Coletiva da Unifesp. E foi coordenador adjunto da área de Sociologia na CAPES de 2014 a 2018. Então, hoje nós vamos discutir esse que é um livro polêmico, que eu tive a oportunidade de ler e reler, e que eu gosto muito, e vou aprender muito contigo hoje, Richard. Obrigado, Pedro, pela apresentação. É muito legal a gente ter esse espaço aqui do Quereres, né, e aberto a todo mundo, mas o pessoal do próprio Quereres, nesse contexto de pandemia, se encontrando, né, podendo a gente fazer uma troca, e aí, de certa maneira, é parte do evento, mas também um momento intimista, no sentido de que estamos entre nós, né? Então, é uma discussão sobre o livro, né, o Batalhas Morais, que vocês encontram já disponível à venda nas livrarias online, né? E muitas das lives que têm me convidado, eu tenho abordado mais a discussão geral e que seria uma discussão mais em torno da esfera pública técnico-mediatizada, né? Aqui eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente, porque a gente está dentro do Quereres e provavelmente o público é mais voltado para as problemáticas de gênero e, portanto, dá para entrar em outros aspectos do livro que eu não tive tempo de explorar nas outras lives, né? Então, de forma geral, o que é o Batalhas Morais, né? É resultado da minha tese de titularidade, defendida em junho de 2020 na Unifesp, e para defender titularidade, a gente é obrigado a criar um memorial e também uma tese. E naquele momento, né, no ano passado, eu tinha terminado uma pesquisa que comecei em 2017, quando ainda era da UFSCar, que buscava compreender os grupos de extrema-direita que se formaram no Brasil e que tinham como uma das suas características um combate ao que eles chamavam de ideologia de gênero. Então, essa pesquisa desenvolvida entre 2017 e 2020, ela teve, em termos de materiais, ela trabalhou uma bibliografia muito extensa sobre as mídias digitais, sobre as tecnologias da informação e comunicação, a qual, na verdade, eu já venho acompanhando desde o início das minhas pesquisas nessa área, né, que já data de uns 15 anos, mais ou menos, e que eu tive que selecionar, foi um momento interessante, mesmo porque essa bibliografia ela passou por muitas transformações nesses últimos tempos.
de uma tendência geral, digamos, a uma visão otimista com relação às novas tecnologias, a gente passou até por uma mudança extrema e muito mais pessimista. Então, foi interessante que de 2017 a 2020 eu pude decantar um pouco essas características de um campo que estava se constituindo ao mesmo tempo que eu estava dentro dele, muito forte, principalmente na ciência política, até mais do que na sociologia, e que costumava reconhecer nas novas tecnologias uma forma, um novo meio, um instrumento para um avanço, um aprofundamento das relações democráticas. Havia uma expectativa no início desses estudos, no fundo, desde o Sociedade em Rede do Manuel Castells, o pesquisador espanhol fincado principalmente na realidade norte-americana, na Califórnia, né, quando ele publica o livro dele a meados da década de 90, bem na época, se não me engano, da disseminação comercial da internet, que é a partir de 1995, mas na esteira dele vem muita coisa sendo produzida na psicologia, toda em torno muito mais das vantagens, digamos assim, das novas tecnologias, e na ciência política, na sociologia e na antropologia também se buscou muito tentar compreender a reconfiguração das relações sociais em torno do uso dessas novas tecnologias como sendo benéfica a grupos socialmente estigmatizados, marginalizados, que poderiam fazer uso dessas tecnologias de maneira a conseguir ganhos políticos, de reconhecimento e de igualdade. 17 a 20, período da pesquisa, foi um período em que tem o backlash, né? Porque é posterior ao Brexit, a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e a ascensão da extrema-direita no Brasil. Então, foi muito interessante porque, então, ela é uma pesquisa, né? A pesquisa que dá origem ao Batalhas Digitais, uma pesquisa que surge quando ainda estou no FSCar, centrado ainda num departamento de sociologia, por isso que o foco aqui não é saúde, ainda que estejamos num evento sobre saúde coletiva e diferenças. Então, só para ficar claro, né? Peraí, o Richard está na saúde, não está falando disso, mas chegarei lá, né? Minha pesquisa atual é sobre desinformação e saúde coletiva, e aqui mesmo a gente pode conversar um pouco sobre as consequências de saúde mental do uso dessas novas tecnologias também, né? Então, as origens dessa pesquisa remontam a esse contexto e eu acho interessante apresentar para você, então, esse, digamos que backstage, né? O que está por trás dela e por que ela se configurou dessa forma, se transformando na minha tese de titularidade na Unifesp. Então, essa pesquisa com muito mais foco, portanto, em discussões com relação às mídias digitais, às novas tecnologias da comunicação e informação, ela é prévia à minha vinda à Unifesp e se estendeu ali nos meus primeiros anos, né? E aí, na hora que você vai fazer a defesa de titularidade, tem que escrever uma tese, você tem que partir do que você tem de pesquisa, de campo empírico, né, de evidências, né, para poder fazer algo sólido. Foi o que eu busquei fazer. Ao mesmo tempo, pressionado até pelo nosso tempo e pelas demandas de estar num contexto muito agressivo, muito autoritário e dominado não só pela extrema-direita, mas por um autoritarismo que se estende por todo o espectro político, inclusive no campo progressista, eu achei que seria um momento interessante a titularidade para desenvolver uma tese que concluísse essa pesquisa, minha última pesquisa, que ainda não tinha como centro e foco a área de saúde, e que, mesmo assim, eu acho que tem interesse para a área de saúde, porque muitos dos elementos que estão presentes na tese, no atual livro, né, já publicado em livro, vão interessar o pessoal da saúde também. No fundo, o mundo contemporâneo, né, o mundo que vivemos, ele foi tão atravessado pelas novas tecnologias da informação e comunicação, que dá para dizer que isso é um tema transversal. Interessa desde a área de comunicação, as ciências sociais, a psicologia social, direito, um espectro amplo de áreas. Particularmente a discussão que amarra todo o livro, né, que envolve refletir sobre uma mudança na esfera pública, né? Historicamente, até o conceito de esfera pública
que a gente herda do Jürgen Habermas, um pesquisador alemão, ele é um conceito, né, que ele divulga a partir da publicação nos anos 60 da transformação estrutural da esfera pública. Veja que já era um livro, ao mesmo tempo, uma coisa de filosofia política e sociologia política, difícil classificar. Como todo grande trabalho, é difícil de classificar. E essa obra clássica do Habermas, ela tem um aspecto histórico e já foca na transformação, né? Então, a esfera pública, ao mesmo tempo que a gente conhece esse conceito do Habermas, ele já é apresentado como sendo algo que está em transformação. E o que é a esfera pública? Bem, a esfera pública é a esfera na qual se discutem assuntos de interesse comum e onde se forma, por exemplo, a opinião pública, né, dentro da sociedade já muito marcada pelas mídias de massa, pelos jornais, pela televisão, pelo rádio e hoje em dia pela internet, né? Na visão do Habermas, a importância da esfera pública é porque ela é muito vinculada à formação das democracias modernas e da participação, né, política, né? Então, pensar como as novas tecnologias afetaram o nosso dia a dia, você pode fazer várias entradas. Mas nos últimos anos, ficou muito perceptível que uma forma como as novas tecnologias afetou a nossa vida cotidiana foi pela via da política. Porque essas novas tecnologias nos reconfiguram subjetivamente e socialmente ao mesmo tempo, politizando as nossas formas de comunicação. Então, qualquer pessoa que está numa rede social, está no Facebook, essa pessoa tem um perfil, ela está se comunicando, ela pode trocar vídeos e notícias e postar sobre muitos assuntos, mas efetivamente essas mídias têm incitado, elas têm sido instigadoras do debate público, da participação, por exemplo. Então dá para a gente pensar num lado positivo delas, que seria esse incentivo à participação política, à mobilização política, à adoção de causas, né, políticas, mas que pouco tem se refletido em que enquadramento. Então, a discussão do livro, Batalhas Morais, é de que as tecnologias da comunicação e informação, elas estão enquadrando as discussões na esfera pública de uma maneira que tem sido benéfica aos interesses econômicos e ao debate político reduzido a uma visão moral de mundo, né? Então, questões que poderiam ser debatidas, por exemplo, a partir da saúde pública ou do direito, muito frequentemente estão sendo discutidas nas redes sociais sob a perspectiva da moral. Quer seja, por exemplo, por ativistas da extrema-direita que têm visões conservadoras, tradicionais e, às vezes, também religiosas sobre algum tema, mas também por parte do chamado campo progressista, quando os seus argumentos passam pela vigilância comportamental dos seus adversários, pela vigilância vocabular, e, sobretudo, pela busca de afirmação de uma superioridade moral nessa esfera que seria da justiça social, né? Então, a própria esfera da justiça social, ela passou a fazer parte dos debates já nesse enquadramento das mídias, né? E esse enquadramento moral ele é predominante, por isso que o livro é Batalhas Morais. Muito tem se dito, vou falar muito brevemente disso, mas a gente pode debater depois, de que a gente entrou, por causa das mídias sociais, em uma era de uma política das emoções. Só gostaria de fazer aqui um pequeno parênteses, porque qualquer pessoa que tem uma visão mais histórica e conhece a história do final do século XIX, começo do século XX, sabe que esse debate sobre as emoções e a política dominada pelas emoções ou pelos comportamentos de manada, ela tem mais de um século. Então, eu fico muito na dúvida se realmente essa análise via emoções ela é nova. Eu acho que ela é muito antiga, né? Então, o que há de novo seria essa política muito mais emocional, essa passagem do campo das evidências e dos fatos
e das análises racionais para o campo das emoções, percepções e talvez até de teorias, que muitas vezes são conspiratórias para entender os quadros complexos do presente, elas têm, de novo, na verdade, o fato de que estamos nos comunicando de outra maneira e as estratégias nas disputas políticas, elas são estratégias comunicacionais muito mais radicais, muito mais radicalmente comunicacionais do que antes dessas mídias e dessas redes sociais e desses aplicativos de trocas de mensagens, né? Dito isso, quando, né, o livro, não vou entrar muito, é só uma introdução para dizer que tem esse enquadramento geral. Aqui eu vou falar com vocês mais da segunda parte do livro. Mas quando que se dá essa mudança, né? É claro que é uma mudança histórica, a internet começa a partir de 1969, a sua disseminação comercial em 1995, mas não por acaso, no Brasil mesmo, em 2013, portanto, quando já tem 18 anos da internet comercial entre nós, é que se dá um conjunto de protestos que entram para a história como as Jornadas de Junho, e esse conjunto de protestos pode ser visto, sim, como um ponto de viragem histórico que tornou a nova esfera pública hegemônica no nosso país. Isso está dentro de uma linhagem internacional de protestos similares, às quais a gente pode associar, por exemplo, então, as Jornadas de Junho, que seria o caso dos indignados na Espanha, em 2011, Occupy Wall Street, nos Estados Unidos, também em 2011, e a Primavera Árabe, no norte da África e parte do Oriente Médio, em 2010. Então, em termos internacionais, o início da década de 2010 faz essa viragem, mas eu ousaria dizer, claro que é necessário fazer estudos comparativos e muito mais aprofundados do que eu fiz, o meu foco foi só no Brasil, mas é muito provável e possível que o caso brasileiro seja a consolidação dessa viragem. E uma consolidação, por quê? Porque, que eu saiba, né, as consequências das Jornadas de Junho são muito mais próximas do backlash, né, da reversão das expectativas com relação às novas tecnologias que a gente via, por exemplo, nos estudos da ciência política sobre o seu potencial democratizante, favorável aos movimentos sociais e por aí vai. Porque de 2013 para cá, no caso brasileiro, a gente percebeu como essas mídias e essa esfera pública, que é hegemonicamente técnico-mediatizada, ela é mais favorável e tem beneficiado movimentos muito mais autoritários, conservadores e antidemocráticos, né? Obviamente, são autoritários, são antidemocráticos. Talvez o melhor termo não seja nem esses extremos de falar democrático, antidemocrático, mas de desdemocratização, porque é processual, né? Então, uma esfera pública que se consolida a partir das Jornadas de Junho de 2013 e que desencadeia processos de desdemocratização que ainda estão em andamento, né? Se a gente for cauteloso, tem que perceber que é algo que ainda se passa. A minha pesquisa de 2017 a 2020, que vai resultar nessa tese de titularidade que vira livro, ela tinha inicialmente, como eu comentei, o foco nos grupos conservadores, né, que considerávamos, né, autoritários em si próprios, e a sua luta contra o campo progressista, né? Então, o objetivo inicial era identificar esses grupos. Mas, ao fazer a pesquisa e trabalhar tanto com a bibliografia disponível sobre tudo isso, que é imensa, também com fontes empíricas, que envolveram tanto o acesso a dados quantitativos levantados por iniciativas como a do Manchetômetro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do IES, como em termos qualitativos, naquele período inicial da pesquisa, nos primeiros 2 anos, 2017 e 2018, eu tinha redes sociais, então eu fui acompanhando os grupos conservadores, verificando as postagens, tentando compreender como eles se organizavam, o que criava uma agenda comum entre eles, e por aí vai. Esse processo me fez perceber que a própria perspectiva da qual se interrogava esses grupos conservadores, ou antidemocráticos, ou anti-igualitários, como eu e Pedro
classificamos num artigo que a gente publicou na Interface, né, sobre como a aliança de grupos políticos que são muito diferentes, mas que foi capaz de se unir e se alçar ao poder a partir das eleições de 2018, esses grupos tinham em comum esse caráter mesmo de uma visão comum anti-igualitária, né? Mas o aspecto autoritário deles também me foi possível perceber acompanhando as postagens, as redes sociais, também graçava no campo progressista. E aí eu percebi que eu precisava me distanciar daquilo. Então eu fiz um duplo movimento de distanciamento, que foi colocar também o campo progressista sob análise, o que me permitiu reconhecer um enquadramento comum em que as lutas estavam se dando ali. Então, se por um lado, muitas pesquisas que estão em andamento, né, sobre grupos de extrema-direita ou de polarização política, foco basicamente na extrema-direita, eu percebi que isso era um one-sided, né, era só ver um lado da questão, e que havia um diálogo, né, um conflito, vamos ser mais diretos, né, entre esses grupos e os grupos do chamado campo progressista, mas que as práticas e os vocabulários, a despeito de serem diferentes, eles tinham em comum um enquadramento conflitivo e autoritário de ambos os lados. Então, havia acusações de parte a parte, e eu comecei a pensar, eu tenho que me distanciar. Então, eu fiz um duplo movimento, que foi o de me distanciar como pesquisador do campo dos estudos de gênero e sexualidade e olhar para o meu próprio campo como sendo passível de reflexão, como sendo passível de análise, né? Buscando uma isenção e uma certa objetividade ou uma neutralidade axiomática, a la Weber, né? Para entender que havia um enquadramento comum. O segundo movimento, a partir do final de 2018, foi sair das redes sociais. Então, estou aqui partilhando com vocês a minha experiência de pesquisa. Eu acho que um evento do Quereres, que é um núcleo que preza pelo fato de não ser um núcleo, é proposital o fato de a gente se apresentar como núcleo de pesquisa, não como núcleo de estudos, né? E num momento em que se questiona muito a cientificidade do que é produzido na área de análise sobre diferenças, em particular no campo de gênero, é fundamental a gente reconhecer que o que a gente faz é ciência, de que é importante ter método, que nós temos que partilhar essas experiências que têm um caráter quase artesanal, mas que têm bases epistemológicas, né, por trás delas, né? E o Pedro, como antropólogo, eu como sociólogo, a gente, mesmo vindo de formações diferentes e disciplinas diferentes, a gente partilha dessa valorização e respeito muito grande pelo espaço, espaço acadêmico da universidade e da necessidade, não só nesse momento de ataque, mas sempre de reconhecer as características que tornam o nosso trabalho relevante socialmente. E dentre elas, sem dúvida nenhuma, é o fato de que a gente produz ciência. A gente não faz jornalismo, isso aqui não é um canal no YouTube para a gente ganhar likes ou agradar, né? Muitas vezes produzir ciência é produzir resultados que vão contra os nossos próprios valores e que tendem, às vezes, até a desagradar a opinião pública, a opinião da grande massa até, né? Mesmo que a grande massa letrada. Eu sempre lembro da Hannah Arendt, tem uma entrevista dela em que um pesquisador, um filósofo alemão pergunta para ela, né? Nossa, você tem tantos críticos, tantas pessoas criticam o que você faz, considera o seu trabalho incômodo, né? Aí ela responde para ele, o objetivo do intelectual não devia ser agradar, né? E eu partilho dessa visão, sabe? Faço parte dessa geração de cientistas sociais, eu venho da economia, né? Que considerava que a gente tem uma missão profissional, não é uma missão no sentido religioso, né? Ninguém aqui está nessa linha, mas uma missão profissional de fazer o que é necessário em termos científicos, com coerência, com cuidado metodológico,
a despeito dos resultados serem desagradáveis, mesmo porque, se forem, ainda assim, eles incitam a reflexão e, às vezes, é importante ser incômodo. Então, eu fiz esse pequeno parênteses aqui metodológico, falando um pouco dos meus materiais e métodos de pesquisa, inclusive meu distanciamento desse universo das redes sociais a partir do final de 2018, eu tenho certeza que, ao menos pode ser um problema meu como pesquisador e uma limitação minha, mas eu imagino que para muita gente, assim como foi para mim, é muito importante sair das redes para olhar para elas de outra maneira. E foi assim que eu tive condições de fazer uma análise mais crítica do que se passava, e o projeto inicial de pesquisa, que parecia mais, pode-se dizer, um mapeamento da extrema-direita ou dos grupos antigênero, conseguiu alcançar algo que eu acho mais relevante e que espero que tenha alguma acolhida, mesmo que incômoda, em várias áreas do conhecimento, que é entender qual é esse novo enquadramento em que as disputas políticas têm se dado no Brasil contemporâneo. E agora, dito tudo isso, inclusive sobre os incômodos, então, que acho que também esclarece um pouco a minha posição, particularmente, não sei qual a visão do Pedro, mas de qual é o meu papel como intelectual, né? Então, alguém, mesmo sendo associado, eu não acho que seja só isso, mas muitas pessoas me associam ao campo dos estudos de gênero e sexualidade, acho que eu estou em vários campos, dentre eles esse, eu sempre olhei para ele com um olhar um pouco de outsider, mesmo porque eu entro nesse campo por uma disciplina que não era das centrais, nessa área de pesquisa, com um olhar que não era o predominante, nisso partilho com o Pedro, a gente vem com um viés queer, né, para a discussão sobre sexualidade no Brasil, e dentro desse contexto também não seria de se estranhar que eu fizesse uma análise do campo do ativismo e da produção de conhecimento em gênero e sexualidade, que não é só apologético, mas também busca ser suficientemente distanciado para ter uma análise crítica dele, reconhecendo que seus equívocos e problemas não são resultado de decisões individuais, culpa de fulano ou ciclano, mas eles têm a ver com um contexto histórico, com um contexto social e técnico-comunicacional que marca essa nova realidade na qual a gente tem vivido. E dentro da esfera pública técnico-mediatizada, que é caracterizada por ter todo um caráter tecnológico, já tem se falado muito disso, né, que a vertente dos estudos do capitalismo de vigilância já é bem conhecida, tem documentário, já se popularizou essa percepção de que nós somos vigiados, que nós somos rastreados no nosso comportamento online, e o lucro das redes sociais é justamente de construir perfis psicométricos do nosso uso dessas redes, né, no cotidiano, para venda, quer seja para anunciantes e para vender produtos para a gente, quer seja para grupos políticos que vão fazer uso disso para influenciar e modificar o resultado de eleições. Minha visão, o que eu posso trazer de novo e o que eu quis me diferenciar foi reconhecer outras características que apenas sociólogos, antropólogos, cientistas sociais perceberiam, e que envolvem o caráter que eu chamo de midiático também dessa esfera pública. Então, ela é uma esfera pública técnico-mediatizada porque ela tem características tecnológicas, ela tem, obviamente, os interesses comerciais do oligopólio que domina a internet, basicamente 5 grandes empresas controlam a maior parte do tráfego online, e ela também tem características que são culturais e que são profundamente arraigadas na realidade norte-americana, que é onde foram criadas essas plataformas. Então, sem que as pessoas percebam, quando elas criam um perfil na internet, uma rede social, colocam uma foto, vídeos, elas estão se socializando a partir de enquadramentos culturais e valores que são muito mais disseminados nos Estados Unidos da América. E muito frequentemente, inclusive, valores que se tornam muito centrais, como a popularidade, que são disputados em contextos estudantis da high school, né? Então, você tem quase que uma infantilização. Eu diria que essas plataformas efetivamente são pedagogias. O uso dessas tecnologias, ele nos adestra, nos modifica subjetivamente e transforma as nossas relações, porque desde o aparelho
né? Por isso tem um caráter tecnológico. O aparelho já tem uma câmera. Então, você tira uma foto de si para postar, né? Então, primeiro que é uma mídia que se acessa individualmente, isso é uma novidade. Vocês vão ver no livro, eu entro em detalhes sobre como se compreender esse paradoxo entre uma mídia que cria comportamentos de manada, mas ela é individualista, né? Então, para acessar essas novas redes sociais e tudo, a gente acessa sozinho. Ao contrário do cinema, em que se ia de vez em quando, e em geral era uma atividade social, né? No espaço público, inclusive, a televisão traz as mídias para dentro de casa com uma tela menor e nos expõe cotidianamente, diariamente, aos conteúdos midiáticos. O que as novas redes sociais fazem com a disseminação dos telefones inteligentes a partir da década de 2010, não por acaso a mesma década que dá essa viragem para a nova esfera pública, é nos expor intensivamente, ininterruptamente, as mensagens midiáticas e nos incitar a gente se compreender, se fotografar, né? A gente faz selfie e postar por uma rede que simula as lógicas midiáticas das mídias anteriores, do cinema e da televisão. E isso tem modificado profundamente a atuação política e a própria compreensão dos grupos e segmentos sociais que, historicamente, faziam pesquisa ou política envolvendo a área de diferenças, quer seja gênero, sexualidade, raça e outras, né? E metade do livro, é sobre isso que eu vou falar um pouco aqui para a gente debater, assim, devotado, depois de analisar tanto esse contexto comum da esfera pública técnico-mediatizada, quanto os procedimentos comunicacionais, diga-se de passagem, vitoriosos dos grupos conservadores, eu entro para analisar o nosso campo. Então, o campo dito progressista, por causa dessas mudanças estruturais, ele tem sido profundamente modificado. Ele tem sido modificado de maneira que a esfera da justiça social, da luta por direitos humanos e quaisquer das suas variações, quer sejam direitos sexuais ou reprodutivos e tudo, ela tem sido transformada em mercado, né? Isso porque a forma de mobilização política e adesão a essas causas tem se dado muito a partir das redes sociais. Então, eu tenho 2 capítulos no livro que são devotados. Um, a análise do repertório de ação dos ativismos identitários. E outro que é devotado ao vocabulário, o repertório vocabular do ativismo identitário e que tem, sim, também se disseminado e vazado para os estudos de gênero e sexualidade, num movimento que me parece contraproducente, equivocado, mesmo porque não é um movimento que nos trouxe a vitórias, e sim a derrotas nos últimos anos, e também é um movimento autoritário, porque ele se baseia num conjunto, quer seja o repertório de práticas dos movimentos ativistas, quer seja o seu repertório vocabular, o que há em comum é uma política da exclusão, uma política do expurgo interno das divergências e do debate qualificado sobre essas questões. Então, sem fulanizar e sem apontar dedos e tudo mais, mas buscando entender um enquadramento histórico e as condições técnico-comunicacionais que ajudam a entender isso e que envolvem uma mudança geracional, como já comentado, porque 2013 são 18 anos de internet comercial no Brasil, dá para dizer que tem uma geração mesmo, né, com uma experiência comum de ter nascido, crescido e chegado à vida adulta e se socializando por essas redes e tudo, que faz parte desse contexto conflituoso, não só entre direita e esquerda, ou conservadores e progressistas, mas também dentro do próprio chamado campo progressista, que tem sido um espaço não de acolhimento, formação de alianças e de estratégias que poderiam ser bem-sucedidas, né, para os embates políticos, qualificados, inclusive, né, não para uma luta
radical e cega, o que tem se passado é que o campo progressista tem se dividido, né? Também tem sido conflituoso, marcado por autoritarismos e autoritarismos que envolvem características dessa esfera pública, como, por exemplo, se a esfera da justiça social vira um mercado, os ativistas dentro da esfera da justiça social começam a se comportar como empreendedores de si. E esse empreendedorismo incentivado pelas mídias digitais, ele faz com que os próprios, aqueles que poderiam ser companheiros de uma luta comum, sejam vistos como competidores. E aí, qual é a melhor estratégia dentro de um mercado, se não você ter o controle da palavra, por exemplo? Então, a minha discussão sobre o local de fala vai um pouco por aí, né? Porque você tem, efetivamente, não sob a aparente defesa de algo meritório, a justiça social, a igualdade, o direito de falar, você tem movimentos tanto da ordem das práticas, como é o caso do escracho offline ou do cancelamento online, como da ordem vocabular, a ascensão de noções como essa de local de fala, que tem servido, na verdade, a garantir a alguns empreendedores de si mais bem-sucedidos nesse novo mercado o monopólio da fala, né? E o controle, portanto, de uma pauta política ou de uma área de investigação, particularmente, isso é muito visível no espaço de traduzir o que é produzido na universidade para a sociedade em geral. Muito frequentemente, a gente percebeu na última década a ascensão desses fenômenos dos intelectuais midiáticos, muitos deles até tendo um título acadêmico, às vezes alguns são até de universidades, mas que as pessoas que efetivamente fazem parte do Sistema Nacional de Pós-Graduação, pesquisador de CNPq, que conhece as pedras de fazer pesquisa de verdade, sabe que muito frequentemente essas pessoas não têm uma produção científica sólida, qualificada, não fazem parte desses canais de produção que são muito frequentemente discretos, menos visíveis, né? Então, a ascensão dos intelectuais midiáticos e desses divulgadores científicos que se apresentam como a própria imagem e personificação, a encarnação de uma causa social, é muito reveladora desse universo da esfera pública técnico-mediatizada e de como esses valores e comportamentos associam também as novas mídias às antigas. Então, você tem como colunista de jornais de grande circulação ou pessoas que são convidadas a dar entrevistas nos canais de notícias, não efetivamente os pesquisadores mais sérios e consolidados nessas áreas, e sim os tradutores. E, muito frequentemente, os movimentos de manada envolvendo cancelamento ou são realmente, efetivamente articulados por esses intelectuais midiáticos ou têm relação com eles, porque a própria lógica da meritocracia, como observa recentemente num texto do Le Monde Diplomatique a Berenice Bento, cria um caminho, né? Quer dizer, ao invés de você fazer uma luta comum pela igualdade, por vias que passariam pela igualdade de oportunidades para todas e todos, você cria muito mais um exemplo. Olha, a justiça social é um mercado. Se você fizer do que antes era o que te marginalizava, né? Um handicap social, a sua melhor qualificação, e isso te autorizar a falar e calar outros, olha o caminho, né? Com isso você pode ter um canal no YouTube, você pode virar articulista de jornal, você pode ser um divulgador científico que vai aparecer na televisão. E os próprios jornalistas, que também estão sendo, inclusive, desconstruídos pela essa nova esfera pública técnico-mediatizada, eles acabam colaborando para esse processo de desconstrução da nossa missão científica e acadêmica, né? Então, de uma forma geral, o que eu estou querendo dizer é que o que se passa é que a esfera pública técnico-mediatizada, ela não só premia esses comportamentos mercadológicos, né, que mercantilizam tudo, e até a justiça social, como também empobrecem o debate público,
né? Você tem um elemento comum, e uma das características centrais, que eu já falei em outras palestras, é o ataque aos mediadores sociais. Então, na esfera pública técnico-mediatizada, há um incitamento pela própria estrutura dessas plataformas de socialização, pelas redes sociais, como Facebook, Twitter, YouTube, de jogar pessoas e grupos contra aqueles e aquelas que historicamente tiveram o reconhecimento anteriormente e a sua autoridade reconhecida sobre o que faziam. Então, é muito curioso e assustador, né? Então, além dos fenômenos que já são piada, como terraplanistas, a gente deveria pensar como de 2013 para cá as instituições são atacadas e também os profissionais são atacados. Então, essa onda de denúncias, né? Você tem sempre um movimento, né, que privilegia, que cria, dá força a comportamentos de manada contra instituições de justiça, como o Supremo Tribunal Federal, que é atacado de 2013 para cá frequentemente, contra a mídia organizada, contra a mídia organizada que é feita por jornalistas profissionais cujo trabalho envolve a checagem dos fatos, e você tem também um ataque às universidades e à ciência, e, sobretudo, aos pesquisadores que trabalham, como eu comentei, com uma base empírica e metodológica. O que esse movimento nos mostra? É porque faz parte da estratégia comercial das empresas, sobretudo das plataformas que formam a esfera pública técnica mediatizada, desconstruir o intermediário, né? Se você pegar a plataforma como o YouTube, na qual a gente está falando nesse momento, o comercial, né, é broadcast yourself. Então, está dentro da lógica do faça você mesmo, você corta o intermediário. Quando você pensa nesses processos de cancelamento, esse cancelamento é o corte da justiça, do advogado, do enquadramento jurídico que garante condições tanto para se acusar quanto para se defender, né? O cancelamento, ele é um fenômeno que, ainda que possa ser visto de forma internacional e seja usado pela mídia de uma forma muito ampla, ele é um fenômeno que, na verdade, precisa ser circunscrito também em realidades nacionais. Eu começo, né, um dos capítulos sobre as práticas é a análise de um escracho que eu presenciei num evento na Unicamp. Eu não vou dar spoiler ou reproduzir o livro aqui, eu quero que vocês leiam o livro, isso tudo é só para a gente bater um papo e o livro jamais vai estar presente completamente na minha fala, mas a partir desse escracho eu vou refletir como, no fundo, essa prática já existente, muito forte, sobretudo em grupos identitários, ela se baseava em procedimentos visando o controle da palavra, o controle da pauta, a disputa com quem naquele momento estava na mesa, com acesso ao microfone. Nas mídias sociais, isso vai se radicalizar e, ainda que cancelamento tenha originalmente uma origem estrangeira e que envolva a ideia do cancelamento de um serviço, que é muito revelador, né? O cancelamento ele tem muito a ver com a ideia de um boicote, e que, nos contextos anglo-saxônicos, tinha a ver com cancelar um serviço, como cancelar também uma cantora, um cantor, um ator, porque essa pessoa fez um trabalho que desagradou um certo grupo de interesse. E aí, o objetivo do cancelamento é causar prejuízo, sobretudo prejuízo econômico, quando a gente está tratando de um serviço ou de alguém que produz como seu bem aí a venda, a música, o filme, por aí vai. No Brasil, e dentro da esfera do ativismo e das lutas sociais, o que se disputa, obviamente, o que se busca não é cancelar não é esse cancelamento apenas financeiro, pode até ser, mas muito mais provavelmente o que se busca é a destruição biográfica ou a destruição por características da pessoa, às vezes até físicas, a desqualificação
da sua fala e do seu posicionamento. E isso se naturalizou, né? E uma sociedade como a nossa, em que um desejo de justiça frequentemente acaba sendo transformado em vingança, os cancelamentos eles são formas ainda mais radicais de destruição simbólica das pessoas que apresentam visões divergentes sobre um tema, mas são uma destruição simbólica que visam talvez não só causar prejuízo ou boicotar a pessoa, mas destruí-la. Talvez mesmo seja um desejo de violência mais radical e de eliminação dessa pessoa, como a própria ideia do cancelar CPFs, típica do contexto das milícias, e que recentemente também chamou a atenção aí uma pessoa que tirou foto com isso, né, presidente da República, né? Então, cancelar no Brasil é ainda mais violento, né? E uma das características que tem sido observada na esfera pública e nas mídias sociais em geral é que quando há divergência dentro do mesmo campo de luta, do mesmo campo de reflexão, esses movimentos, eles atacam as pessoas, eles não discutem os argumentos, né? É uma coisa que o Pedro me fez perceber. A maior parte das pessoas que se engajam nesses movimentos de manada, de disputa do controle da pauta, de afirmação de monopólio sobre ele, por meio de termos como local de fala e outros, o que está em jogo aí, muito frequentemente, já que não posso discutir nos termos, né, e talvez nem quero que seja nesses termos, você demole biograficamente ou por características corporais, cor da pele, origem social, quem está falando, né? É uma coisa muito curiosa que tem se naturalizado, porque até em termos bem lógicos, é um tipo de prática não apenas violenta, mas que tangencia o principal, que é ter argumentos e fazer parte de um debate. Você tem aí o fato de que é incivilizado, é desrespeitoso, né? E também é antidemocrático, né? Aí é fundamental perceber que o cancelamento, essas práticas, elas são profundamente autoritárias, né? Demandar um local de fala, né? Primeiro, já tem um contrassenso total aí nessa ideia de local de fala, né? Porque é um truísmo sociológico. Todos nós falamos a partir de uma posição social. Isso daí você pode fazer uma aula no segundo grau, no ensino médio, e já sabe, não tem que escrever um livro sobre isso. Mas o local de fala, como ele tem sido recebido e tem sido usado dentro dessas estratégias de disputa nos movimentos sociais, ele também é, sobretudo, a afirmação de uma superioridade moral da experiência em relação à pesquisa. E isso é extremamente triste, porque isso reforça uma separação que é arbitrária e incontestável entre lutas políticas e a formação acadêmica, por exemplo, né? E é anti-intelectual, porque, na verdade, ainda que não seja terraplanista, tem uma desqualificação do trabalho intelectual e da pesquisa que envolve efetivamente refletir sobre as experiências, constituindo posicionalidades de sujeitos. Então, eu tenho um capítulo sobre as práticas, que foca sobretudo nos escrachos, cancelamentos e como existe autoritarismo no campo progressista e que, por mais aparentemente estranho que possa parecer à primeira vista, o campo progressista está lidando nos mesmos termos, né? Lidando entre si nos mesmos termos que o campo dito conservador, né? E tem um capítulo que vai focar nessa questão vocabular. Aqui eu não vou reproduzir, porque eu quero que vocês leiam o livro, né? Mas a discussão sobre o local de fala eu faço a partir da Spivak, né? Que tem sido muito mal lida no Brasil, tem uma recepção absolutamente interessada e interesseira, que distorce, ao invés de ressignificar ela para o nosso contexto, usando a Spivak para afirmar o oposto que ela afirma sobre o que seria a questão de construção de um conhecimento, de uma posição política localizada, né?
Tem uma discussão sobre experiência a partir do próprio feminismo, e tem uma discussão que passa sobre um fato curioso, para mim talvez seja um dos achados mais assim, que me deixaram assim, superedificado, de que, por mais curioso que pareça, tanto os grupos que se organizaram em torno do que eles combatem, chamando de ideologia de gênero, quanto boa parte de segmentos dos ativismos e da produção científica no campo dos estudos de gênero e sexualidade, efetivamente não aceitam o conceito de gênero. Porque se os ditos conservadores, primeiro, desqualificam como não sendo ciência a produção a respeito das desigualdades e hierarquias envolvendo homens e mulheres, hétero e homossexuais, e o acesso desigual, né, à cidadania, no campo dos estudos de gênero e do ativismo sexual de gênero, muito frequentemente se tangencia os elementos das teorias de gênero que seriam formas de abrir o diálogo em todos os campos sociais e poderiam permitir até mesmo uma estratégia comunicacional mais efetiva para a gente ter condições de ter vitórias, não ser frequentemente derrotado, né, no espaço público e nas lutas políticas, e em favor de criação de noções que não são conceitos, porque não tem base nem mesmo empírica e nem para em pé em termos epistemológicos, como as de identidade de gênero e, sobretudo, a de cisgeneridade. Então, a questão de o gênero ele é incômodo para os conservadores e também para os ditos progressistas, porque as teorias, né, envolvendo gênero, elas envolvem a construção de uma categoria analítica que recusa a essencialização e a perspectiva fincada em uma posicionalidade que é incapaz de perceber as dinâmicas das relações de poder. E aí, no caso da cisgeneridade, só para falar muito rapidamente, é necessário ler o texto para poder ter uma discussão mais aprofundada, o que eu mostro é que a expectativa de um segmento do movimento LGBT, de um segmento da área de produção de conhecimento, de que exista uma linearidade obrigatória, né, e que essa linearidade que seria, por exemplo, apresentada na matriz heterossexual que a Butler nos mostra no Problemas de Gênero, chamá-la de uma estrutura normativa fixa, né, ela provaria que só um dos segmentos dos LGBT não seguem essa normativa, isso daí beneficia apenas esse segmento, né? Ele está construindo um vocabulário afeito apenas aos seus próprios interesses e deixando de reconhecer que o gênero sempre foi um conceito afeito a congregar aliados e aliadas, porque o gênero, como sendo regulatório, né? O fato é que o gênero nos faz pensar em regimes de regulação social. Ele atinge a todos nós. Ele atinge a mulheres, homens, a pessoas de todas as origens étnico-raciais, etc. O gênero, ele traz consigo violências e prescrições comportamentais e de limites para o que as pessoas podem fazer, falar, pensar, seus horizontes de possibilidade e tudo mais, horizontes aspiracionais. Isso atinge até o homem heterossexual, isso atinge a mulher heterossexual, a homossexuais, a lésbicas, a bissexuais, porque esses regimes regulatórios, eles são infinitos e eles não são nunca atendidos. E se as prescrições de gênero que a nossa sociedade nos faz, as regulações nos interpelam cotidianamente, constantemente, desde antes da gente nascer, quando alguém olha para uma mulher grávida e pergunta, é menino ou menina? Isso já é uma interpelação de gênero. Até quando a gente morre, né?
Isso deveria fazer a gente pensar que o gênero ele é um conceito desenvolvido pelo pensamento feminista, tem origem na medicina, é totalmente científico, e que é um conceito que agrega e pode articular e criar diálogos e políticas comuns. O tema, a noção de cisgeneridade, hierarquiza qual seria o grupo ou segmento que poderia falar que sofreria mais violência, de alguma maneira tenta tornar os outros desqualificados ou menos preponderantes ou não tendo acesso igualitário à luta, à fala ou à participação. Qualquer forma de interdição à participação política ou minoração da participação política é autoritária por si mesmo, né? Então, você construir uma noção que expulsa, né, das causas ou obriga a agregar apenas em benefício do seu segmento, merece reflexão, né? Então, esses termos como cis ou cisnormatividade, eles são termos que não têm base empírica, porque as pesquisas sociais, quer seja com mulheres heterossexuais que são constantemente interpeladas como não podendo fazer o que fazem, isso não é coisa de mulher, como você pensa que pode ser chefe, né? Ou interpela heterossexuais, homens que supostamente teriam a própria cisgeneridade aí para essas pessoas, e que estão em constante avaliação para ver se não são homossexuais. E o gênero interpela homossexuais, né? O que as pesquisas antropológicas e sociológicas mostram é que homens homossexuais, desde a infância, têm a experiência de não serem vistos como coerentes com o sexo assignado ao nascer. Então, homens homossexuais, quando crianças, frequentemente são xingados de mulherzinha, e na vida adulta, né, mesmo que sejam até homens de classe alta, não são vistos como homens de verdade. Então, a ideia de que você tem pessoas coerentes com o gênero assignado ao nascer ou com o gênero social, ela não condiz com uma visão mais cautelosa e informada pelo próprio pensamento feminista e pelas pesquisas empíricas sobre o que efetivamente ocorre. Em suma, noções como local de fala, experiência como sendo algo cabal e que justifica e valida qualquer posição e opinião, ou cis ou cisgeneridade, essas noções, elas, na verdade, elas fazem parte dessas estratégias mercadológicas de controle, busca do controle de pautas políticas ou do tendenciamento das lutas políticas e dos campos de estudo apenas aos interesses de segmentos dentro deles, hierarquizando e, muito frequentemente, até mesmo criando impeditivos à participação política e à possibilidade de criação de diálogos, alianças e trabalho comum, né? De forma geral, o Batalhas Morais é isso, mas é muito mais do que isso. Essa fala, obviamente, em uma hora é impossível concatenar tudo que está presente no livro, então a gente agora pode ter um debate, um pequeno debate, e claro que tem muita coisa polêmica, mas gostaria de deixar registrado aqui que antes da pessoa fazer um julgamento, né, dessas coisas, seria importante ler o livro, né? Assim como não se lê um livro pela capa, não se pode debater um livro apenas por uma palestra, né? Isso aqui é apenas o aperitivo para a gente começar uma conversa, assim como eu me arrisquei, né? Uma coisa aí de parresia, né? O desafio de dizer a verdade ao poder e de discutir esses enquadramentos autoritários e anti-intelectuais que têm criado só conflito conflito, desagregação, não só entre esquerda e direita, progressistas e conservadores, mas também entre nós de um campo que luta efetivamente por justiça social, por igualdade e pelo direito democrático à participação política e
a todas e todos. Muito obrigado, Richard, pela muito boa sua... Você fala, mas a sua narrativa, né, como você construiu essas relações. Eu gostaria de fazer, já está aberto aí no YouTube, quem quiser fazer uma pergunta, pode já formular, que eu lerei aqui. A Ana Carolina Costa Anjos falou aqui que exatamente a flagrante da estética e do léxico da esfera pública mediatizada. Por outro, momentos intelectuais como Stuart Hall tinham uma relação interessante com os meios de comunicação de massa. Eu vou aguardar aqui. E eu queria, na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou falar uma sensação. E já dizendo antecipadamente que eu concordo, que a gente vem discutindo praticamente todo dia, e não só de leitura, mas com conversas, com dúvidas, tanto nos dossiês que a gente organizou, né, nos debates, etc. Então, eu tenho muita intimidade com isso que eu venho aprendendo contigo, e modestamente também em um diálogo. E eu já tive também ocasião de escrever sobre o local de fala, sobre o termo cis, e eu não os trato como só um repertório vocabular, mas como conceitos. Esses conceitos você mostra bem, falando nele, como eles estão dentro de uma política, né? Quais os efeitos desses conceitos, né? Aí eu fico pensando, e também na questão das mídias digitais, que eu não entendo muita coisa, mas eu também fico pensando com isso tudo, como agir, né? Como criar conceitos ou trabalhar com conceitos que produzam vínculos, produzam pontes, em vez de configurações identitárias que nos afastam, né? E isso eu falo porque a sensação que que eu iniciei, que eu iria dizer, é uma sensação de falta de ar. É uma sensação de que muitos colegas ligam, olha, meu artigo foi recusado porque eu não usei o termo cis. Aí o outro vira e fala assim, eu não aguento mais a área de gênero, por tudo que eu falo, eu tenho que falar. Teve um outro que eu estava lendo um artigo que a pessoa ficou 2 horas se autodescrevendo, eu sou branco, isso, aquilo, assim, assado, para poder escrever. Então, cria um clima, e muita gente, eu vou largar a área de gênero, eu vou trabalhar com outra coisa, porque aqui eu não aguento. E eu acho que muito dessa sensação de sufoco, de falta de ar, de vontade de respirar outros ares, é por conta desses conceitos que vem nos aprisionando em vez de criar, como você mostra, né, de vez de criar pontes e vínculos. E aí eu fico pensando nessas mídias digitais. Nós estamos agora, por exemplo, dando acesso no Facebook, né, para uma palestra que mostra criticamente com os efeitos do próprio Facebook, ou do YouTube, ou entre outros. Entendeu? Então, como a gente pode agir também nessas mídias digitais de forma a transformá-las por dentro, de forma... Não espero uma resposta sua, mas pelo menos que talvez é uma coisa que a gente tenha que pensar coletivamente, mas que seu livro, que eu concordo sim com a Flávia Teixeira, é um livro necessário e corajoso. A Rosa Blanca, parabéns pela publicação. A Cintia Alves, parabéns, excelente apresentação, e que você vem colocando de forma corajosa. Pedro, realmente não vou ter essa resposta. Adoraria ter, não por querer dar close, né? Outro dos elementos aí, buscar protagonismo. Olha os termos midiáticos aí que passaram a mudar, né, as nossas discussões, não só políticas, mas até acadêmicas, né? Essa coisa de falar do protagonismo dos movimentos sociais, né? Como se protagonismo fosse algo bom. É uma linguagem despolitizante, mercadológica, neoliberal, né? É importante ressaltar isso, né? E que trabalha com a ideia da hipervisibilidade midiática como sendo a mesma coisa que reconhecimento, né? Eu acho que tem muitas confusões. O que eu posso fazer modestamente é o que eu fiz,
eu jamais, em contextos normais de CNTP, condições normais de temperatura e pressão, escreveria minha tese de titularidade sobre esse tema. Você me conhece, né? Se tem algo que eu tenho orgulho é de ter escrito o Desejo da Nação. Eu acho realmente que as pesquisas históricas, a pesquisa da Berenice, né, que foi apresentada aqui nesse mesmo seminário, está disponível online, sobre a lei do ventre livre, essas pesquisas que interrogam o passado para compreender o presente, que fazem articulações que vão além do enquadramento presente, são a minha grande paixão. Então, foi muito mais, eu fui interpelado, né, como alguém, como um brasileiro, como pesquisador, como cientista, como alguém do campo das diferenças, a ter que falar sobre isso, né? E às vezes eu também acho que é uma obrigação profissional da gente, né? A gente sente muito isso de que as escolhas temáticas e tudo mais são muito menos individuais do que parecem, né? Apenas iniciantes na ciência e nas ciências sociais acham que fazem o que gostam, pesquisam o que querem. Na realidade, é o nosso tempo e a nossa sociedade que nos obriga a falar de um assunto. Então, eu tenho uma relação meio que aí de amor e ódio com essa própria produção, porque eu sei que é algo custoso, o pessoal fala que é corajoso, né? Porque eu também ouço isso que você está falando. Eu vejo pessoas extremamente talentosas, pessoas que se formaram com expoentes da área de gênero e sexualidade no mundo, saindo do campo. Outro dia entrei em contato com várias pessoas, uma pessoa que foi orientada, duas pessoas foram orientadas pela Nancy Fraser, né? E que falaram, olha, não tem interesse eu sair do campo, é muito violento, não tem condições de estar aí, né? Então, eu não tenho uma resposta, mas eu tenho algumas percepções importantes para a gente entender o que se passa, que são, podem algumas pessoas verem com provocação e lerem o livro e falar, ai, olha o Richard incomodando, como sempre, mas que eu acho que a gente tem que pensar, né? O que se passa nos faz reconhecer que a esquerda ou o campo progressista tem uma história não só positiva e benéfica, mas tem um passado autoritário e um presente autoritário, né? Então, não é confortável estar em nenhuma parte do espectro político no presente quando o enquadramento das discussões políticas e também científicas é autoritário e anti-intelectual. E radicalmente complicado para a gente nessa esfera das diferenças, que, ao mesmo tempo que tem o mérito de terem se tornado tão centrais na vida contemporânea, Pedro, para pensar, quando eu, você, Berê, tantas pessoas começamos a escrever nessa área, lá nos idos de final dos anos 90, né, começo do ano 2000, era uma área absolutamente marginal, né? Todos nós poderíamos ter seguido áreas tradicionais de pesquisa com temas que estavam na moda, e, inclusive, eu falo com segurança para você, até pela minha experiência institucional na CAPES, nós teríamos tido carreiras muito mais bem-sucedidas. Nós fizemos uma escolha de commitment, né? Quando nos xingam, nos cancelam por não sermos políticos ou não estarmos dentro do ativismo, que é mais compromisso político do que fazer uma escolha que modifica toda a sua vida profissional, 20, 30 anos da sua vida. Então, a nossa escolha desses objetos de investigação e desse campo foram escolhas muito profundas, né? Politicamente. Só que nunca imaginamos, e também não sei se isso mudaria o nosso caminho, que esses temas eles virariam mainstream. Então, você tem uma disseminação das temáticas das diferenças no presente, na política, mas uma disseminação, como é muito comum, em termos superficiais, né? E você vê essas temáticas entrando transversalmente em muitas áreas do conhecimento, sem um trabalho prévio de reconhecer a produção científica sobre isso. Então, entrou muito em todas as áreas, se fala de gênero, raça, sexualidade, nacionalidade, todos os eixos de diferenças também são eixos produtores de desigualdade,
e, ao mesmo tempo, sem o reconhecimento da produção intelectual a respeito, e muito mais a valorização dos grupos de interesse que se organizam politicamente em defesa da igualdade. São grupos meritórios, os grupos de interesse faz todo sentido que existam, o movimento social é importantíssimo para desenvolver a nossa sociedade civil organizada, que a gente historicamente não construiu. Aliás, o único país do mundo que construiu sociedade civil forte foi os Estados Unidos da América, né? Mas o fato é que, dentro da própria universidade, essas temáticas entraram por essa via dos movimentos sociais, né, e como se fossem transparentes. Então, o meritório grupo de interesse, o movimento social, chamar alguém que fala a partir da própria experiência, é um diálogo relevante, muito importante para avaliação, direcionamento e criação de políticas públicas, por exemplo, mas isso não substitui o papel do especialista acadêmico, da pessoa que produz pesquisa, que vai fazer um trabalho de formiguinha que demora 4 anos, 8 anos, que vai publicar um livro, publicar artigos científicos e tudo mais. Então, tem um elemento aí que eu acho que a gente precisa pensar e tem que questionar o campo progressista, e nisso os partidos políticos, os segmentos acadêmicos vinculados a partidos políticos, a certas visões sociais, que é de mostrar, olha, não existe um sujeito político autêntico, não tem como você voltar para o Bom Selvagem do Rousseau ou coisa parecida. Os movimentos sociais são grupos de interesse. A universidade, ela pode ter um diálogo com a sociedade, e ela tem um diálogo com a sociedade quando ela desenvolve pesquisas sobre essas problemáticas. Você não pode, não há como, é absolutamente anti-intelectual, e é triste ver isso dentro da própria universidade, do campo acadêmico, você priorizar a experiência que em si própria traduziria uma questão em detrimento da produção científica de décadas. Eu não estou falando de mim ou de você, a gente sabe que o campo de produção de estudos de gênero no Brasil tem 40, 50 anos, né? Então, tem uma mistura muito estranha e que eu acho que tem a ver com uma transformação estrutural da esfera pública em aspectos econômicos e de reestruturação produtiva que fizeram com que o campo progressista e os partidos de esquerda, em particular, perdessem o seu sujeito histórico, que era o proletariado. Mas, olha, no próprio marxismo, há quanto tempo se discute que o proletariado não era revolucionário? E que não iam ser... Por que os intelectuais ficaram esperando os operários fazerem revolução? Não é verdade? Agora, como que essa mesma esquerda troca esse idealizado operário revolucionário por pessoas, por seus supostos representantes dos movimentos sociais, né? Então, é a busca sempre de um sujeito político originário, puro e revolucionário, em detrimento do papel da universidade de construção de diálogos com a sociedade civil organizada, mas também com o Estado e também com outros componentes do espectro político, a respeito dessas problemáticas. Isso vai ter que ser construído com ciência, com pesquisa, né? A gente sabe muito bem, e eu sei de muitas universidades, em que essas problemáticas das diferenças entraram pela via da extensão, né? E muito frequentemente da assistência social, né? Então, acho que houve uma confusão nesse processo de disseminação meritória muito importante das problemáticas de gênero, sexualidade e raça, dentro até mesmo do universo acadêmico, como se elas pudessem ser apenas assistência social, extensão e não ciência. Né? E também uma visão, como muitos dos que aderiram na estrutura acadêmica a essas problemáticas não vêm dos estudos de gênero, sexualidade e raça, muito provavelmente eles desconhecem essas pesquisas e acham que para que eu vou pegar e chamar uma professora feminista para falar dos seus estudos de gênero, sobre trabalho, etc., se eu posso chamar uma mulher para falar sobre isso, né? Quer dizer, há um desconhecimento dentro do universo acadêmico de que a produção sobre a temática das diferenças, ela não é sobre os sujeitos,
mas sim sobre as relações entre os sujeitos, sobre as formas de organização coletiva, né? Sobre as políticas, sobre as formas de interpelação que o Estado, a sociedade, a cultura têm em relação às pessoas a partir dos eixos de diferenciação social. Então, talvez o nosso trabalho, estou até vendo aqui a Miriam, está assistindo, agradeço muito, Miriam, como pessoas que têm uma experiência institucional, têm um trabalho muito grande a fazer, penso eu, de esclarecimento, de construção de pontes entre essa adesão meritória das universidades do campo acadêmico a essas demandas e essas temáticas, mas que precisaria vir junto com o reconhecimento da produção científica a respeito, né? É a única resposta que eu posso te dar, e eu também lamento muito que seja um campo que esteja sendo muito mais dividido, marcado por expurgos, né, do que um campo no qual a gente se sente acolhido, construindo alianças e um trabalho conjunto, né? No que toca a conceitos, tem que dizer, o livro defende conceito de gênero, né? Mas a defesa fica para o último capítulo, por quê? Porque é quando eu vou conseguir elementos durante a construção do livro para mostrar, olha, os conservadores estão lutando contra a ideologia de gênero. Tá, mas e os movimentos identitários? Eles trabalham com conceito de gênero? Não. Então, é um livro até tradicional, por mais que as pessoas considerem iconoclasta, estejam chamando de corajoso, mas eu estou defendendo um conceito que é antigo, que a medicina criou nos anos 50, Pedro conhece essa história melhor que eu, e que adentra nas ciências sociais nos anos 70, né, e que posteriormente é desenvolvida pelos estudos feministas e de gênero, né. Então, é curioso que tem 70 anos de conceito de gênero, de alguma maneira, né? Como a gente compreende hoje, ele está mais ou menos consolidado aí nos últimos 20, 30 anos, né? Mas ainda você tem comportamentos, organizações institucionais, movimentos e segmentos dentro dos movimentos sociais, criando alternativas ao conceito de gênero que o tangenciam e são um passo atrás, são efetivamente regressivos. Tão regressivo quanto grupos conservadores acusarem uma área de produção do conhecimento de ideologia, é a própria área de produção do conhecimento e de luta política também tangencial, o que é efetivamente resultado de pesquisa científica de campo empírico e discussão epistemológica, né? Então, os enquadramentos comuns são assustadores. Eu só consegui fazer um diagnóstico. Eu sei que vai gerar polêmica, muita gente não vai gostar, mas é como eu comentei da minha ídola, né? Estou brincando aqui, eu acho que intelectual não deve ter ídolo nenhum, mas realmente eu tenho uma grande simpatia pela Hannah Arendt, nesses tempos sombrios ainda mais, né? De que o nosso papel tem que ser de incomodar mesmo, né? Não estou aqui para agradar. Richard, você está acompanhando aí, tem uma discussão sobre, fiquei pensando na Paula Sibilha, sobre intimidade como espetáculo, nesse contexto de protagonismo a qualquer preço, quer seja local de fala ou outra coisa. Eu acho que se eu entendi, é uma relação entre o intimidade como espetáculo e a questão do empreendedorismo de si mesmo, etc., que você comentou. Na verdade, tem até uma mais ali acima, se me permite, vou aproveitar e responder num bloco 3 questões, né? A Ana Carolina Costa Anjos falando sobre Stuart Hall e a relação que ele tinha com a comunicação de massas, que era muito positiva, a Ana Carolina diz. E olha, Ana Carolina, eu concordo com você plenamente, mas era também um grande crítico, né? O Hall foi fundamental para mostrar como a ascensão do Thatcherismo, né, do conservadorismo britânico, tinha relação com as hipérboles, né, com as espirais que ele chamava de espirais, se eu não me engano, espirais significativas, agora me foge o conceito, né, que criavam o medo do imigrante, o medo do aumento da violência, e isso privilegiava o voto nos conservadores, né? Ele era um cientista, um mediador, lidando com jornalistas, mas veja, era um outro contexto. Esses mediadores, esses jornalistas profissionais da BBC também se encontravam em outro contexto. Vou te dar um exemplo bem simples. Por que a mídia
parou de convidar pesquisadores sólidos e começou a convidar divulgadores científicos e youtubers para dar entrevista nos principais programas desse país. Porque os próprios jornalistas estão num processo de desconstrução da sua profissão e da sua autoridade, assim como nós, cientistas e professores, né? Então, eles estão com um pé na mídia tradicional e um pé no seu canal do YouTube. Eles precisam se articular com aqueles que conquistaram uma audiência no YouTube para eles poderem ter um pé na nova realidade. E isso acaba desqualificando mediadores de um nível como, por exemplo, seria o Stuart Hall, e nós temos pesquisadores maravilhosos no Brasil. Na área de estudos raciais, por exemplo, o Walter Silvério e outras pessoas. Eles não são chamados. Quem é chamado? É o cara que publicou um livro de divulgação, que tem erros, assim, erros, a gente tem que falar, porque existem erros, sim, na forma de apresentação de conceitos e teorias, tanto de especialistas, a gente é humano, mas ainda mais desses divulgadores científicos, né? E aí, aqui Ana Carolina Costa Anjos, peraí, eu estou até confundindo, porque tanto é a mesma, então duas perguntas, Ana Carolina, vou responder duas suas, tá? No capítulo 4, o vocabulário identitário, léxico comum, né, da esfera público-técnico mediatizada, entrando academia, né? Como lidar com isso, como disputar no debate público essa leitura equivocadíssima da Spivak, né? Olha, as mídias, em geral, elas trabalham com uma concepção de representação midiática. Então, e também não nego que no contexto da representação midiática é fundamental que um canal de televisão, um telejornal tenha uma pessoa negra, tenha homossexuais, tenha diversidade na sua forma de construção do seu elenco, né? Tem um pouco a ver também aí, Ana Carolina, com o fato de que mesmo o jornalismo no Brasil, ele acho que é um fenômeno global, mas no Brasil é radicalizado, a área de comunicação lida isso muito melhor do que eu, tem a fronteira entre o jornalismo e o entretenimento, ela tem desaparecido, né? E aí as concepções de representatividade da diversidade numa propaganda e no telejornal, elas se esvaem, né? Agora, como se contrapor a isso, não sei. Eu acho que tem que ter um diálogo com o pessoal da comunicação e com as pessoas dos próprios veículos de comunicação, que eu entendo que eles querem falar com um grande público, mas esse movimento da troca dos especialistas pelos comentaristas, que normalmente são jornalistas fazendo o papel de especialistas, comentando assuntos sobre os quais eles só sabem fatos, não têm elementos para fazer uma análise, né? E também, quando entrevistam um especialista, é o midiático, eu acho que a razão tem mais a ver com o fato de que eles estão se reposicionando na nova ecologia midiática, que é hegemonicamente centrada nas novas tecnologias da informação e comunicação, então eles têm que fazer trocas, eles chamam o YouTuber os promove também, porque em algum momento eles podem cair do jornal de grande circulação ou do canal de notícias famoso e parar no canal do YouTube. E eles vão partilhar essa audiência, eles vão disputar essa audiência, né? Eu acho que a gente não deveria disputar audiência, a gente pode fazer alguma forma de disseminação do conhecimento acadêmico, mas a gente tem que ter o compromisso, essa é a minha visão, mas eu sou classe média profissional e sempre quis ser cientista, né? Não é mero acaso que eu fiz economia, né? Eu tenho realmente, foi uma escolha muito forte, a ciência para mim é uma questão de missão, mas, na minha visão, o papel do cientista vai ser a validação do conhecimento que é resultado de pesquisa metodologicamente conduzida, com dados e evidências, e com uma construção epistemológica. Isso, para mim, é mais importante do que eu falar na televisão. Em contexto, talvez, de emergência social, talvez você tenha que falar e conseguir se comunicar com um grande público, mas não dá para você se comunicar de uma maneira que você, na verdade, vulgariza e até mesmo reafirma concepções do senso comum, quando o nosso papel é complexizar as discussões. Então, eu acho que tem alguma coisa também nas mídias, que eu falo que é esse rompimento da fronteira entre o jornalismo e o entretenimento,
que as discussões políticas estão indo muito em direção ao espetáculo. Vejo o que aconteceu com a saída do Trump, que derrubou a audiência da TV americana e também o consumo de jornais, mesmo como o The New York Times, que perderam 20 e poucos por cento. 1 em cada 4 pessoas deixaram de ver a televisão, porque agora o presidente é responsável e não fala loucuras no Twitter. Peraí, tem mais alguma? No page, desculpa, faltou uma. Olha, é uma outra via, sabe, da Sibília. Eu estou trabalhando, eu não sei, mas algo me diz que a Sibília tem por trás um trabalho que ela não referencia muito, que é aquele do Lonely Crowd, aquele estudo sociológico dos anos 50, que mostrava como a exposição midiática das pessoas nos Estados Unidos criaram uma sociedade muito afeita a que as pessoas se preocupem bastante ou vivam em função do quanto os outros reagirão ao que elas são, né? A sociedade americana foi a primeira mediatizada, né? Mas a Sibília estava naquele momento, num outro momento da internet, inclusive que tinha as redes sociais, mas não havia uma hegemonia tão grande, né? O que se passa, eu concordo com uma pesquisadora holandesa da comunicação, estou tentando lembrar a Van Dijk, né? Jose Van Dijk, ela mostra que você tem uma mudança radical entre 2007 e 2012, em que há uma oligopolização da internet e os termos nos quais as relações vão se dando vão sendo muito mais marcados pelos interesses econômicos e pelo controle algorítmico. A Sibília estudou a internet principalmente na época do Orkut, ainda que ela tenha feito algumas atualizações no livro, eu vejo marcas muito fortes daquele período, em que as pessoas efetivamente tinham um pouco mais de controle e a internet era muito mais ampla, os mecanismos de busca eram variados e você encontrava de tudo. A partir de 2012, 2013, eu concordo com a Van Dijk, que escreveu A Cultura da Conectividade, que esse universo se fecha, né? E que, então, se radicaliza elementos que a Sibília observou, mas de uma maneira que eu acho que tem componentes econômicos e políticos que ainda não faziam parte do vocabulário disponível para ela na época que ela produziu essas discussões na década de 2000. Mais alguma questão? Eu acho que a gente pode encerrar então, Richard. Queria te agradecer. Opa! Perfeito, Pedro. Como eu disse, eu tenho total certeza de que isso é apenas a abertura de um diálogo, assim como o próprio livro é uma provocação para que outras pessoas desenvolvam outras coisas, né? E foi muito bom poder conversar aqui com vocês, divulgar o livro e, ao mesmo tempo, debater, né? E entre nós, né? É a primeira vez que eu faço uma live sem medo de ser cancelado, né? Brincando. Primeiro que eu não tenho medo de ser cancelado, já fui cancelado desde o nascimento. E também porque, de alguma maneira, mas tem esse sentimento de a gente estar numa comunidade, né? A gente é acolhedor na divergência, né, Pedro? Até quando a gente se diverte, divergindo. Os outros brigam, a gente morre de rir. Exatamente. Você terminou sua palestra, inclusive, falando sobre o conceito de gênero, que a gente está construindo concepções diferentes, e a gente morre de rir disso. Né? Então, eu fiquei muito feliz de te escutar, de participar também de mais esse momento, desse lançamento desse livro, que vai provocar muitas coisas ainda, boas, positivas, não só cancelamentos. Isso a gente já está vivendo desde sempre. Começou com a Judith Butler, não, foi anterior, mas na Judith Butler, o lançamento do meu livro, até ameaças físicas, né? Você também sofreu. Depois cancelamentos que a gente não falou, mas cancelamentos de alta e baixa intensidade, que tem Assim, né? é verdade, eu gosto dessa tua ideia dos cancelamentos de alta e baixa intensidade, né? Exatamente. E aí a gente vai levando e não temos, como você colocou muito bem, não tem uma saída nem pronta, a gente não tem isso em mente, mas a gente sabe que não haverá saída se não houver diálogo
espaços como esse que nós estamos construindo. Então, muito obrigado. Obrigado a todas e todos aqui. E a gente vai continuar dialogando, debatendo, criando pontes e conexões. Muito obrigado, Regia. Obrigado a todos vocês. Até mais, gente. Bom Até dia. mais. E à tarde tem mesa, viu? O evento continua e esse aqui vai ficar disponível online, assim como os outros. Vocês podem acessar pelo canal no YouTube do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e a gente vai divulgar também nas mídias do Quereres. Fazer isso que o Pedro falou, usar essas mídias contra elas mesmas. A Flávia Teixeira, que está escrevendo, seu livro é um convite à mediação, é um mediador, estará coordenando essa mesa agora à tarde. Então, muito obrigado a todos e até mais.